Nota afiada do Dr. Jeffrey Chikine, que também é ali do Paraná, ele que se pronunciou através de um vídeo, mas com declarações bastante fortes com relação ao ministro Alexandre de Moraes e a essa dita perseguição política contra o bolsonarismo e, inclusive, Felipe Martins. Ele disse no seu vídeo, por exemplo, Lívia, abre aspas, que hoje ele é preso sem ter descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas e está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinadas. E ele continua, e agora de uma maneira um pouco mais incisiva. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. E agora, outro trecho que eu também destaquei aqui na transcrição do vídeo do advogado Chikine é o seguinte, Lívia: não importa o quanto recorremos, temos mais de 10 recursos durante todo o processo, até hoje, aguardando análise. Felipe Martins é oficialmente um preso político, mais um perseguido por esse regime autoritário que se instalou no Brasil. Mas diz que não vai jogar a toalha, vai continuar ali na defesa do ex-assessor, portanto, de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela trama golpista, que descumpriu medidas cautelares, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, e, portanto, preso na manhã de hoje pela Polícia Federal. Nós estamos em contato também com a STF, com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes, para buscar uma nota, de resposta a esse pronunciamento da defesa do Felipe Martins, mas ainda não tivemos um retorno. Vamos assistir o vídeo da defesa do assessor Felipe Martins para termos mais detalhes sobre essas informações, Lívia. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Há 2 anos, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Após provar que não viajou, ficou preso por mais 6 meses. Agora, no final do ano de 2025, sofre uma prisão domiciliar por culpa de terceiro. E hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas. Está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. Nunca recebeu nenhuma advertência. Nunca foi admoestado por ter descumprido qualquer ordem judicial. E hoje foi punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Em verdade, hoje o STF coloca em prática aquilo que já queriam desde 2019, quando Felipe Martins foi selecionado como líder do gabinete do ódio. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Felipe Martins, hoje, no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2026, foi preso por ser Felipe Martins, porque a ordem de prisão não tem motivo. Mais uma vez, Felipe Martins é preso sem que tenha descumprido qualquer medida cautelar. Isso não é justiça, isso não é devido processo legal. Isso é o novo processo do Alexandre de Moraes. Ele conduz como ele quer, com as regras que ele cria, e não há a quem recorrer. Agora nós da defesa de Felipe Martins vamos nos reunir para decidir o que faremos. Recorreremos para o próprio ministro Alexandre de Moraes? Eu trarei os próximos passos a vocês. Fato é que hoje Alexandre de Moraes colocou em prática aquilo que ele deseja desde 2019.
Pessoal, a gente acabou de assistir agora, portanto, o vídeo do Jeffrey Chikine, doutor Jeffrey Chikine, criminalista que defende o Felipe Martins nesse caso, nesse processo da trama golpista. Agora vamos relembrar um pouco o que levou à prisão domiciliar inicialmente, hoje convertida em prisão preventiva, do ex-assessor de assuntos internacionais Felipe Martins, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felipe Martins, ele foi condenado pela primeira turma do STF a 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. Contudo, nesse processo ainda cabem recursos, Lívia e Celso, ainda cabem alguns recursos, essas são as tentativas dos advogados de defesa. Ele respondia em liberdade até que, na véspera de Natal, na última sexta-feira, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou sair do Brasil para El Salvador. Na verdade, ele chegou a sair do Brasil, ele entrou no Paraguai, ali pela Ponte da Amizade, e tentou voar para El Salvador, ali pelo aeroporto do Paraguai. Quando ele chegou nesse aeroporto, ele foi surpreendido por agentes da Polícia Paraguaia e entregue às autoridades brasileiras ainda na sexta-feira. No sábado, portanto, ele foi encaminhado aqui para Brasília e agora cumpre pena na Papudinha. Nesse mesmo sábado, o ministro Alexandre de Moraes, provavelmente preocupado com essas tentativas de evasão desses condenados na trama golpista, decidiu, portanto, determinou 10 prisões domiciliares de outros envolvidos, incluindo do ex-assessor Felipe Martins. Então, Felipe Martins passa a cumprir prisão domiciliar no último sábado. Felipe Martins, desde essa época, de acordo com sua defesa, já considerava a prisão domiciliar uma medida injusta, que ele não oferecia risco de fuga e desde então, portanto, ele seguia preso. Até que o ministro Alexandre de Moraes recebeu a informação de que ele estaria utilizando as suas redes sociais e, portanto, descumprindo uma das medidas cautelares impostas, que era a não utilização das redes sociais. Ele, portanto, estaria, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, utilizando a plataforma LinkedIn. A sua defesa teve 24 horas para responder sobre essa acusação apontada pelo ministro e eles afirmaram, Lívia e Celso, que, na verdade, o Felipe não estava utilizando o LinkedIn, que ele não utilizava essa plataforma há mais de 2 anos, que, na verdade, quem utilizava essa plataforma ali para questões jurídicas, de análise, era a sua equipe de defesa. Eles, portanto, dentro do prazo de 24 horas, responderam à Justiça, ao ministro Alexandre de Moraes, mas essa resposta, esses argumentos não convenceram o ministro, que no dia 31 de dezembro de 2025, último dia do ano, portanto, decretou a prisão preventiva de Felipe Martins por descumprimento das medidas cautelares. Ele agora, essa prisão ela não aconteceu ontem ou no dia 31 por conta do Réveillon, dia 1º feriado internacional. Então, hoje, dia 2 de janeiro, a Polícia Federal foi até a residência de Felipe Martins, no Paraná, e o levou a uma prisão no mesmo estado. Agora ele segue preso e nós vimos há poucos minutos, há poucos instantes, o vídeo da defesa de Felipe Martins, que agora segue preso. Vamos aguardar mais informações sobre esse caso e podemos voltar a qualquer momento. Volto com você. Inclusive, como você mesma enfatizou agora há pouco, Anita, a gente entrou em contato com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes para falar sobre essa declaração que nós mostramos da defesa de Felipe Martins, mas até o momento não tivemos retorno. Assim que tivermos, a gente volta com a Anita para trazer essa manifestação. Obrigada, Anita. Até já já. Agora, Celso, eu não sei o que você achou, mas ao ouvir a defesa, o Jeffrey Chikine falar, o advogado de defesa do ex-assessor Felipe Martins, me pareceu mais um manifesto político do que uma defesa técnica. Você teve essa sensação também ao ouvi-lo? Certamente é um movimento muito parecido que fazem todos os atores políticos ali, que giram em torno do Jair Bolsonaro, justamente nesse esforço de criar ali uma estratégia, uma narrativa de vitimização mesmo. A gente vem percebendo claramente uma tentativa de colocar o judiciário, ali, o STF, no centro do debate político
E na perspectiva ali da opinião pública, para além da análise jurídica mesmo, eu entendo que o que mais vai importar nisso tudo é justamente que uma parcela significativa da população ela já está associando o STF a uma ideia de perseguição, e isso acaba realmente colocando a instituição no centro desse debate eleitoral. Mas trazendo aí para essa estratégia de vitimização, ela funciona muito bem, mas especialmente para manter a base do Jair Bolsonaro mobilizada. Ela fala com um público muito específico. Então a gente vem vendo aí um discurso muito parecido entre todos esses atores aí que giram no entorno do Jair Bolsonaro, mas reforço que essa estratégia tem limites claros, especialmente pela pesquisa que a gente destacou aqui, da Quest, que afirma que 56% dos eleitores afirmam que a prisão enfraquece ali. Bolsonaro, 36% diz que fortalece. Então, toda essa estratégia de vitimização que parte do Jair Bolsonaro e depois passa para esses outros atores políticos, ela conversa e dialoga muito com essa base, com esse núcleo duro, que é para manter todo mundo mobilizado, justamente para manter alguma força. Eu diria que toda essa base do bolsonarismo ela está um pouco sem opções, sem alternativas. O que restou realmente é apostar nessa estratégia de vitimização, porque juridicamente está muito complicado, politicamente também o cenário não está muito favorável para a direita nesse momento.